Bom dia, boa tarde, boa noite, graça, misericórdia e paz, dependendo da hora em que você estiver vendo esta gravação. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui fazendo essa gravação hoje. O sistema, não vamos fazer a live, a internet está muito sobrecarregada, principalmente hoje, 12 de abril, domingo de Páscoa. Então, nós vamos gravar essa mensagem e deixá-la depois no Facebook e no YouTube também. É um domingo de Páscoa diferente, não é? Um domingo de Páscoa em que a gente está vivendo um novo momento, são novos desafios, estamos separados como igreja, não estamos reunidos, não celebramos a ceia, não estamos juntos, mas queremos deixar aqui neste dia uma palavra do Senhor, uma meditação do Senhor para as nossas vidas e que isso seja importante para você, para a sua família e para as nossas igrejas de um modo geral. Nosso tema de hoje, da nossa meditação, é a ressurreição de Jesus abre caminhos para a esperança em nossa vida. A ressurreição de Jesus abre caminhos para a esperança em nossa vida. É interessante olharmos, este momento em que nós estamos vivendo e aí pensarmos, e agora? O que fazer, como fazer, o que vai acontecer? Até relembrando um pouco a nossa live, a última live que nós realizamos, e nós pensamos um pouco sobre isso, vivendo sem o medo do amanhã. O que é que nós vamos fazer? Porque hoje já foi um domingo diferente. Para mim aqui agora são 5 horas da tarde, 5 minutos. E de repente você vai ver essa gravação só amanhã. Amanhã já é segunda-feira. Já é um pós-Páscoa. A Páscoa passou, mas a vida continua. Ou você está em quarentena, ou está em confinamento, ou você está trabalhando normalmente. E ficam as ansiedades na nossa vida. Então, como vai ser amanhã? A gente vai continuar cansado, a gente vai continuar preocupado, a gente vai continuar com 1000 coisas para a gente resolver, para a gente pensar. E nós vamos terminar este mês de abril de que maneira? E até pensando um pouco também na palavra que nós enviamos para os membros da igreja nesta semana, o sábado após a crucificação. Talvez nós estejamos desanimados, estejamos cansados, estejamos sobrecarregados, estejamos desiludidos, sem esperança. Mas eu gostaria de dizer que amanhã pode ser um novo dia. Amanhã nós podemos pensar em o que fazer. Amanhã nós podemos viver além do que nós estamos vivendo hoje. Amanhã pode ser um dia para nós redescobrirmos que a ressurreição de Jesus abre caminhos para a nossa esperança. Eu quero te convidar a se livrar de toda a distração, de toda a preocupação e pensarmos realmente nestes momentos o que Deus tem para nos falar e o que Deus pode nos falar. Qual será a verdadeira mensagem que a Páscoa traz aos nossos corações? Eu propor que a verdadeira mensagem é esta: esperança, renovação, ressurreição, vida mais uma vez, a luz que brilha, a luz do Senhor. Sabe, muitas vezes nós vivemos assim, com medo, com preocupação, vivemos em algumas cidades mais violentas do que as outras e outras tantas coisas que nos preocupam e nos tiram a paz e a esperança. Todas essas coisas realmente são presentes e verdades em nossas vidas, no nosso dia a dia, algumas de maneira bem visíveis e fortes e outras nem tanto. Mas a realidade é que nós convivemos com coisas diferentes e que vão minando as nossas forças, as nossas alegrias e as nossas esperanças.
E é interessante que nós precisamos pensar, então, o que fazer amanhã? Amanhã é um novo dia. Amanhã a graça de Deus continua conosco. Amanhã a luz do Senhor brilha sobre as nossas vidas. Amanhã é viver o que o profeta Jeremias escreveu em Lamentações capítulo 3. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amanhã eu preciso viver com esperança. E é interessante que, se olharmos para o foco, olharmos para o contexto da Páscoa, qual era o contexto daqueles discípulos? Mencionamos isso na mensagem à igreja nesta semana. Os discípulos, logo após a crucificação, estavam trancados em algum lugar. Estavam com medo, estavam preocupados, estavam ansiosos, estavam temerosos. Por quê? Porque a crucificação, ela representava um fracasso, uma condenação, uma desesperança. Mas a ressurreição, ela aponta para Deus. A ressurreição aponta para o amor de Deus. A ressurreição aponta para um futuro, a esperança de um futuro. Vejam bem, quando pensamos em fracasso, quando pensamos em desesperança, eu queria te dizer que Deus, em seu amor, nos garante novas oportunidades. Quero repetir, Deus, em seu amor, nos garante novas oportunidades. Nossos fracassos não são o fim da nossa história. Deus usa nosso fracasso para nos levar ao sucesso da vontade dele. E sucesso é andar na graça de Deus. Quero repetir essas 3 afirmações. Nossos fracassos não são o fim da nossa história. Deus usa o nosso fracasso para nos levar ao sucesso da vontade dele. E sucesso é andar na graça de Deus. E quando nós pensamos também com relação às questões difíceis da nossa vida, o que você e eu precisamos lembrar é que o amor de Deus está sempre presente. O amor de Deus é o bem sempre presente. O amor de Deus é o recurso para enfrentarmos as situações difíceis. O amor de Deus nos ajuda a não temermos o que não devemos temer. O amor de Deus nos ajuda a crer que Ele é poderoso. O amor de Deus nos ajuda a mantermos a cabeça erguida. O amor de Deus nos ajuda a continuarmos em frente. E quando a gente fala em frente, futuro, com relação ao futuro, Deus, em resposta ao seu amor, já garantiu o nosso futuro. Glórias a Deus por isso. Deus, em resposta ao seu amor, já nos garantiu um futuro. Deus, preste atenção nessas afirmações, Deus é o Deus do seu futuro. Deus conhece tudo a seu respeito. E Deus tem um plano para o seu futuro, para o meu futuro, para o nosso futuro. Talvez você esteja tendo, e ainda mais com esses momentos de pandemia, de coronavírus, uma vida cheia de momentos difíceis. Talvez em sua caminhada você já esteja cansado, cansada de tantas lutas, de tantos momentos, de tantos fracassos, de tantos momentos difíceis, de tantas tentativas frustradas. Você já falhou tantas vezes. Quantos dias seu coração já foi tomado por desânimo? Quantas vezes você já pensou em desistir? Em pular fora do barco? Em amarelar, como diz um amigo meu? Quantas vezes você já quis mudar de relacionamentos ou de lugar apenas para fugir, sem antes ter resolvido a sua vida? Agora presta atenção. O poder da ressurreição de Jesus pode trazer para a sua vida
um novo tempo, uma nova história. O poder da ressurreição de Jesus é o poder da restauração. A ressurreição de Jesus abre caminhos para a esperança em nossa vida. A ressurreição de Jesus abre caminhos para a esperança em nossa vida. E eu quero te convidar hoje, você que está me ouvindo, a ter esperança mais uma vez. Deixe o Espírito Santo de Deus encher o seu coração, a sua mente, as suas emoções, a sua vida, o seu caminhar, a sua família, a sua igreja de esperança. E declare com todas as forças o maior grito de esperança que ecoava desde Jó e que foi autenticado pela ressurreição de Jesus Cristo. Lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Esperança, gente. A ressurreição de Jesus abre caminhos para a restauração da nossa esperança. Em Mateus, capítulo 28, versículos 6 e 7, naquele momento da ressurreição, quando as mulheres chegam ao túmulo, os anjos estão ali e eles falam: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês. Glória a Deus. Prestem atenção, isso é importante. Quais foram as primeiras palavras que os anjos falaram depois que Jesus ressuscitou dos mortos? Mateus 28, versículo 5. Não tenham medo. Quais foram as primeiras palavras que Jesus disse às mulheres depois que ressuscitou dos mortos? Mateus 28, 10. Não tenham medo. E quais foram as primeiras palavras que os discípulos ouviram de Jesus quando ele os encontrou? Em João capítulo 20, versículo 19. Paz seja com vocês. Preste atenção. Deus, em seu amor, pelo seu poder, garante a ressurreição de Jesus para nos dar esperança. E a esperança nos diz que nós não precisamos ter medo e que nós podemos ter paz. Confie. Isso é um exercício. Não há uma palavra mágica, varinha de condão, pó de pirlim-pim-pim. Isso é um processo. Confiar é um aprendizado, é um processo. Confie na ação e no amor de Deus a cada dia, em todos os momentos, durante toda a sua vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós podemos ler: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, nós podemos ler: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. Ainda em 1 João capítulo 3, versículo 16, nós podemos ler: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E ainda 1 João, capítulo 4, versículo 18, a primeira parte, nós podemos ler: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Somente, gente, preste atenção, somente o amor de Deus e o poder da ressurreição trarão renovação em sua vida.
Se você precisa de renovação hoje, renovação da sua alegria, renovação da sua esperança, renovação dos seus propósitos, renovação da sua família, renovação dos votos que você algum dia fez na sua caminhada cristã, é somente o amor de Deus e o poder da ressurreição que trarão renovação para a sua vida. Foi por isso que Ele, Deus, enviou Jesus Cristo para viver uma vida perfeita, morrer na cruz por nós e ressuscitar. A Páscoa é justamente sobre isso. Creia nessa verdade, mas decida viver por esta verdade. E sabe por quê? Porque Jesus não morreu em vão naquela cruz. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 18, nós podemos ler: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você, eu, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos confessar o nome de Jesus Cristo. Enquanto este domingo de Páscoa ainda não acabou, tire um tempo. Reconheça os seus pecados. Reconheça os caminhos tortuosos pelos quais você tem andado. E confesse o nome de Jesus Cristo. O confesse em sua vida como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, nós podemos ler: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E ainda em João capítulo 3, versículo 36, nós podemos ler: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Crer, confessar e viver a partir destas verdades. Você precisa crer em Jesus, porque ninguém fez ou fará o que Ele faz por você. Acredite que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio em carne, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. O meu Redentor vive e Ele voltará. Glórias ao nome dele. Em João capítulo 3, versículos 36, nós podemos ler: quem crê no Filho tem a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esperança. Esperança de vivermos e sermos um dia tomados por este poder, pela ressurreição, pelo arrebatamento e irmos morar no céu com o Senhor Jesus. Esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Tem muita gente preocupada com o presente.
Mas eu gostaria de sair desta tônica neste dia e nos perguntar como pode ser o seu futuro. Como pode ser o seu futuro? E tem um depende somente aí. Sabe qual é? Depende se Jesus já está em seu presente. O seu futuro está garantido. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós podemos ler: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você já convidou Jesus para entrar em sua vida? Você já convidou Jesus para fazer parte do seu presente, para que o seu futuro esteja, seu presente e seu futuro estejam nas mãos dele? Você já convidou Jesus para fazer parte da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios, das suas finanças, dos seus relacionamentos, das suas amizades, da sua igreja? Você já convidou Jesus para estar presente na sua vida e você ser um representante dele nesta terra? Como pode ser o seu futuro? Depende se Jesus já está em seu presente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim: Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se você já convidou Jesus para estar em sua vida, saiba de uma verdade: Ele prometeu que estaria com você até o final. João capítulo 14, versículo 1, que nós já lemos, mas depois o versículo 27, dizem assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Eu deixo a minha paz para vocês. Palavras de Jesus. Você já entregou o seu coração para Jesus? A sua família, a sua vida, os seus negócios, o seu trabalho, a sua igreja. Nossa segurança e a nossa esperança estão apenas em Jesus, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou. Mateus capítulo 8, versículo 26, nós podemos ler: E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Em Mateus capítulo 10, versículo 25, 26, nós lemos: Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Mateus capítulo 10, versículo 31. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus capítulo 14, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus capítulo 17, versículo 7. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Mateus 24, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Lucas capítulo 8, versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Jesus garante a nossa esperança. Jesus garante a nossa segurança. Jesus garante as suas promessas, porque Ele pagou com a sua vida, com o seu sangue, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e Ele está vivo, Ele voltou ao Pai, Ele está ao céu, sentado à destra de Deus, Ele prepara um lugar para nós e Ele disse que voltaria para nos buscar. Maranata, vem Senhor Jesus. Quando
colocamos o Senhor Jesus como centro das nossas vidas, podemos ter uma certeza: tudo o que precisávamos nós já encontramos, Jesus. Mas Ele precisa ser o centro. Ele não precisa estar em primeiro lugar, porque sempre, e a história mostra, e todas as competições mostram, que quem está em primeiro um dia vai ser segundo, terceiro ou último. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas para que todas as coisas girem ao redor dele. Essa é a mensagem de esperança que a Páscoa nos traz. A ressurreição de Jesus abre caminhos para a esperança em nossa vida. Uma verdade que nós não podemos nos esquecer nunca mais. Alguém um dia realmente se importou com você e o nome dele é Jesus Cristo. Quero repetir. Alguém um dia realmente se importou com você e o nome dele é Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar essas rápidas palavras do mesmo modo que eu comecei, com uma pergunta. E a pergunta é: e agora? E agora? Agora que você ouviu que Páscoa significa esperança. Agora que você já ouviu que há uma verdadeira esperança para a sua vida, eu quero lhe perguntar qual é a sua resposta. Agora que você já ouviu aqui que Jesus morreu por você, mas ouviu também que ele ressuscitou e ouviu também que um dia ele voltará para buscar a igreja, qual é a sua resposta? Nossa vida somente terá sentido real se a nossa esperança for o próprio Senhor Jesus Cristo. Nossa vida deve estar em Jesus Cristo, porque somente Ele venceu a morte. Somente Ele nos oferece um caminho para o Pai. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus já tinha dito. Somente Ele pode nos oferecer a vida eterna. João capítulo 3, versículos 36, capítulo 3, versículo 16, capítulo 17, versículo 3. E Ele prometeu que voltaria. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Para buscar a todos que um dia se entregassem a Ele de todo o coração. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Jesus Cristo é a razão da nossa esperança. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar. Santo, santo Ele é. O nome de Jesus foi exaltado sobre todo outro nome e qualquer outro nome. Só no nome de Jesus há poder, só no nome de Jesus há salvação, só no nome de Jesus há restauração, só no nome de Jesus há esperança, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu quero te convidar a pensar sobre isso por uns instantes. E depois, em um momento seu com Deus, ache um lugar para orar. Dobre o seu joelho, se você puder, e ore do jeito que você achar que precisa fazer, mas fale com Deus, converse com Ele. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos e busque a face dEle. Confesse a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador para a sua vida. E você encontrará paz e esperança. O Senhor possa te abençoar. Você tem uma semana abençoada. Que o Senhor te guarde nestes momentos difíceis em que nós vivemos. Que o Senhor possa ajudar você e a sua família em tudo que vocês fizerem. E que realmente o seu grito seja um grito de esperança.
eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.